Queremos te agradecer por essa atmosfera dos céus neste lugar. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar, está fluindo neste lugar. O teu mover está aqui. Obrigada, Senhor. Pai, que o teu Espírito continue ministrando, que o teu Espírito continue falando ao nosso espírito, que a nossa mente possa continuar receptiva àquilo que o Senhor quer falar e ministrar conosco nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Espírito Santo. Nós nos rendemos à Tua ação, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, ministra em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 37, versos 23 e 24. O tema da palavra de hoje é saindo do poço. Quantas mulheres estavam aqui no discipulado de mulheres? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É claro que alguns exemplos não vai ter, né? Porque senão eu vou passar vergonha em rede nacional. Mas, gente, nós vamos abordar um pouquinho mais profundo daquilo que nós falamos. O Espírito Santo me moveu hoje para continuar falando sobre esse assunto, porque foi um assunto que falou muito conosco. Amém? Diz assim então: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram onde? Onde? No poço, que estava vazio e sem água. Gente, todos nós, em algum momento da vida, caímos em um poço. Você sabia disso? Todos nós, em um momento ou outro, caímos em um poço. Sabe, alguns são jogados em um poço, como aconteceu com José. José foi jogado lá pelos seus irmãos. Mas mesmo sendo jogados por outras pessoas, nós podemos escolher, nós temos a oportunidade de sairmos ou não desse poço. Outras pessoas entram em um poço porque elas querem entrar. Às vezes entram inconscientemente, não percebem, mas acabam entrando então em um poço. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E o poço é um lugar em que o inimigo se aproveita. Quando estamos em um poço, quando estamos em meio a dificuldades e nós nos rendemos a essas dificuldades, deixamos que a tempestade nos controle, preste atenção, o inimigo se aproveita. E ele vem e influencia ainda mais a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Como será? Como é estar em um poço? Você já esteve em um poço? Talvez fisicamente não. Talvez você, espiritualmente, emocionalmente falando, já passou por um, só que você não percebeu. Mas como é então estar em um poço? O poço é fundo, geralmente o poço é fundo. O poço é escuro, você não consegue enxergar nada. Talvez você consiga enxergar uma luzinha lá no final do túnel, lá no final do poço. Bem longe, você consegue enxergar uma luzinha. O poço é sujo, deve ser, né? É sujo, tem bichos ali. Eu fico imaginando José quando foi jogado nesse poço, sem água. O que ele sentiu, o que ele viu, na verdade é muito escuro. Mas eu fico imaginando ratos ali. Sabe, lugar de poço é um lugar de escuridão. É um lugar em que nós não conseguimos enxergar o que Deus tem, o que Deus quer fazer e como nós vamos sair dali. Quando estamos em um poço, nós não conseguimos entender como iremos sair dali. Estamos falando aqui de poços emocionais e espirituais. Como eu falei, não são poços físicos. Sabe, nós
Aliás, ouvimos muitas pessoas falando e dando testemunhos de quando encontraram Jesus, quando tiveram um encontro com Jesus, e as pessoas costumam falar essa frase: Jesus me tirou de um poço. Às vezes um poço de enfermidade, muitas vezes um poço de depressão, de medo, de tantas coisas, porque existem tantos poços e nós vamos ver alguns aqui. O fato é que nós vamos falar sobre poços emocionais e espirituais que nós às vezes entramos ou caímos. O próprio salmista, olha o que ele diz, Salmos 40, 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de onde? Tirou-me de um poço de perdição. Colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Sabe, aqui Davi nos mostra o que ele estava sentindo. Davi aqui estava sentindo como se estivesse em um poço. É o que esse texto diz. Sem conseguir enxergar a saída. E é como eu falei, quando estamos em um poço, nós não conseguimos enxergar muitas vezes a saída. E muitas vezes nós nem enxergamos que estamos em um poço. É algo às vezes tão sutil que a gente nem percebe que está em um poço. Sabe, os irmãos de José tiraram ele, jogaram ele no poço, né? Nós lemos ali. E depois, quando os irmãos de José viram que estava passando por ali uma caravana de ismaelitas, eles tiraram José do poço e o venderam como escravo para aquela caravana. Todos aqui devem conhecer a história de José. Quem conhece? Para eu não precisar de explicar toda a história. Acredito que todos conheçam. Se você não conhece, leia Gênesis capítulo 37 e assim por diante. É uma história maravilhosa, uma história que eu amo demais. Então os irmãos dele jogaram ele no poço, mas também tiraram ele do poço. Os irmãos dele os tiraram do poço físico. Mas quem tirou ele do poço emocional e espiritual foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Sabe, José poderia ter caído em vários poços emocionais e espirituais. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Poço da decepção, da mágoa. Poço do desânimo. Poço da amargura, da raiva, da ira. Poço da autocomiseração. Como isso foi acontecer comigo, tadinho de mim. Poço da crítica, da acusação. Poço do pecado. Sabe, eu fico imaginando os sentimentos e os pensamentos de José. Pare para pensar comigo um pouquinho. Quais os pensamentos e sentimentos de José naquele momento? Deus, eu sou teu servo. Deus, eu sou o filho amado de Jacó. Deus, eu faço tudo tão certinho, eu amo ao Senhor de todo o coração. Como isso está acontecendo comigo? Meus próprios irmãos me jogarem em um poço e depois me venderem como escravo. Sabe, José poderia ter entrado em vários poços emocionais e espirituais. Mas sabe o que eu percebo? Olha a frase. Os irmãos de José o jogaram em um poço. E ele foi parar em um palácio. Então ele deve ter encontrado um jeito de sair daquele poço. Ele deve ter encontrado um jeito. Por quê? Porque ele foi parar em um palácio. Porque Deus tinha um propósito para ele, um propósito de vida. E ele chegou nesse propósito de vida. Ele não se colocou em um poço ou em vários poços, mas ele continuou avançando, ele guardou o coração. E nós vamos então falar aqui, hoje, isso daria uma série, hein, gente? Sobre 3 poços. Primeiro, o poço da perda de identidade. Olha só, isso aconteceu de forma
surpresa. Isso aconteceu de repente. José foi pego de surpresa. O seu pai havia pedido para ele ir buscar os seus irmãos, ir ver como seus irmãos estavam pastoreando as ovelhas. E ele vai então todo feliz. E quando ele avista os seus irmãos de longe, ele já começa a correr. Eu fico imaginando, né? A Bíblia não fala todos esses detalhes, mas eu fico imaginando. Ele já começa a correr, todo feliz. Encontrei os meus irmãos. Foi difícil de encontrar, mas eu encontrei. Eles estão bem, eles estão vivos. E José então corre para encontrar-se com seus irmãos feliz, com a sua túnica. Mas nós lemos no versículo, no primeiro versículo, que eles tiraram. Sabe, o autor, ele busca colocar alguns detalhes que nos trazem algumas lições. E eu gosto muito desses detalhes, e o texto fala que os irmãos lhe agarraram, seus irmãos lhe agarraram e arrancaram a túnica longa. Aquela túnica colorida que o seu pai Jacó pediu que a sua esposa Raquel, tão amada, fizesse para o seu filho. Um filho que ele amava, um filho que ele tinha prazer, que ele tinha alegria. Aquela túnica falava muito da identidade de José. Aquela túnica dizia quem ele era. Sabe, e se nós formos estudar a palavra, nós vemos que em cada etapa da vida de José, era marcada por uma troca de roupa. Quando José, ele é vendido como escravo, depois ele é vendido para Potifar, depois ele vai para a prisão, ele recebe uma outra roupa. Quando o faraó chama ele para decifrar o sonho, o texto fala, a Bíblia fala que José, ele trocou de roupa, porque a roupa falava muito de quem eles eram. Então, os irmãos dele fazem questão de tirar dele aquela túnica, que falava muito sobre quem ele era, o filho amado do pai. Sabe, foi vendido pelos próprios irmãos, foi vendido depois também para Potifar. Imagina você como estava o senso de identidade de José. Não, eu não posso ser filho de Deus. Eu fui vendido como escravo. Não, eu não sei mais quem eu sou filho de Jacó. Sabe, começa a imaginar comigo. Como deve ter sido difícil para José não perder a sua identidade diante de tudo isso que aconteceu. Sabe, quando nós conhecemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E no decorrer dessa caminhada com Jesus, nós vamos entendendo e compreendendo quem Deus nos criou para ser. Filhos amados. Sabe, eu acredito que quando Deus olha para nós, Ele vê Jesus. Porque Jesus morreu no nosso lugar. Eu acredito nisso. Sabe, a gente começa a caminhar então com Jesus e a perceber quem nós somos nele e para Ele. E na nossa caminhada a gente vai crescendo nisso e entendendo mais profundamente a nossa identidade nele. Se você ainda não sabe a sua identidade, se a sua identidade no Senhor ainda não está firmada e formada, busque isso. Busque entender a sua identidade. Sabe, nós nos tornamos filhos então, e passamos a nos sentir como filhos e agir como filhos. Quando nós entendemos que somos filhos, nós passamos a pensar como filhos, a ter atitudes de filhos e a nos sentirmos filhos, é ou não é? A gente começa a se sentir amado. Senhor, eu sou tão amada por Ti, eu sou Tua filha. E o Senhor sempre dá o melhor aos Teus filhos. Sabe, mas talvez na tua caminhada, você perdeu a sua identidade. José, mesmo estando no Egito, longe dos seus pais, longe de todos os seus irmãos,
aqueles que professavam a mesma fé. Sabe, José, ele continua sendo filho de Deus e agindo como Deus. Porque para ele ter chegado no palácio, precisa ter sido assim, dessa forma. Para ele ter chegado no palácio, em todo o tempo, ele deve ter dito para ele mesmo: eu sou filho amado de Deus. Mesmo tudo isso tendo acontecido comigo, Ele ainda me ama, Ele ainda me vê, Ele ainda cuida de mim. Sabe, eu vejo José agindo como filho de Deus. Em todo tempo, ele sabia quem ele era. Você sabe quem é em Deus? Talvez você não esteja mais se sentindo assim, como filho amado do Pai. Mas hoje Ele quer tirar você desse poço. Se você se encontra nesse poço, Ele vai tirar você. Se você assim quiser e dizer: sim, Senhor, me tira desse poço. Se você assim, como o salmista, clamar e dizer: Deus, me ajuda a enxergar se eu estou nesse poço e me ajuda a sair desse poço. Senhor, me socorre porque eu não vejo mais saída, porque eu não vejo uma luz no fim do túnel, no fim do poço. Eu não estou enxergando. Você pode sair desse poço. Quem você é em Deus? Pense um pouquinho. Quem você é em Deus? Quem você sente que você é em Deus e para Deus? Sabe, lá em 1 Pedro 2,9, olha o que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você, depois que você se entregou para Jesus. Uma nação santa, um sacerdócio real, um povo exclusivo de Deus. Sabe, nós somos esse povo exclusivo de Deus. E sabe o que acontece? Quando nós perdemos a nossa identidade, eu acredito que todos nós, mesmo na caminhada com Jesus, em algum momento já perdemos a nossa identidade. Você já teve um momento assim? Eu já. Eu não conseguia mais enxergar quem eu era. Parecia que eu não era filha amada do Pai. Parecia que Ele cuidava tanto dos outros filhos e de mim não. Eu já estive nesse poço. Mas eu decidi sair desse poço. Eu decidi dizer e trazer as verdades de Deus à tona. Porque quando nós estamos no poço, nós não conseguimos enxergar muitas vezes a verdade, as verdades de Deus, as verdades da palavra. E nós precisamos então começar a trazer, tirar do nosso coração, porque às vezes nós não estamos vendo, as circunstâncias não nos dizem, mas nós tiramos então aquelas verdades que estão guardadas no nosso coração. E começamos a trazer a nossa mente e a declarar: eu sou filha amada, eu sou geração eleita, eu sou povo, eu faço parte do povo exclusivo de Deus, eu fui escolhida, Deus tem um propósito para a minha vida. Sabe, quando nós estamos nesse poço, nós muitas vezes perdemos de vista o nosso propósito. Esse texto diz: povo exclusivo de Deus, para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando caímos no poço da perda da identidade, nós paramos no meio do caminho e nós não conseguimos mais cumprir o propósito pelo qual nós somos criados com alegria. Sonde o teu coração e veja se você não está nesse poço. Sabe, não é sobre o que fazemos. Eu também já estive nesse poço. Sabe, um poço de acreditar que eu sou aquilo que eu faço.
Mas eu e você não somos aquilo que nós fazemos para Deus. Nós não somos aquilo que nós fazemos. O que fazemos não determina quem somos. Grave essa frase. O que fazemos não determina quem somos. Mas quem somos determina aquilo que fazemos. O que nós fazemos não determina quem somos para Deus e as coisas que nós amamos fazer para Ele. Mas quando nós somos, mas quem somos determina aquilo que fazemos. Eu sou filha de Deus, eu sou filha amada, eu sou geração eleita. Eu sou povo exclusivo, e isso vai me levar a falar do amor de Jesus nesse tempo. E esse entendimento vai fazer com que eu saia desse poço e faça alguma coisa por Deus e pelas pessoas, porque Ele escolheu contar comigo e com você. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu me chamar e chamar você para essa grande comissão. Nós precisamos sair desse poço, esse é o tempo, nós precisamos avançar. O segundo poço, poço do engano. 2 Coríntios 11:3, vamos ler. Olha o que Paulo está dizendo à igreja. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha o receio que Paulo tinha. Que a nossa mente se desviasse, que a nossa mente fosse enganada por Satanás, assim como ele enganou a Eva. Todos nós sabemos da história, que Satanás enganou Eva. Todos nós sabemos que Satanás é mestre do engano. Sabe, parando para pensar, olha só, ele é tão mestre do engano, que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos que estavam no céu. Olha como ele é mestre, olha como ele é o mestre do engano. Isso aconteceu, ele conseguiu enganar os anjos. Gente, essa revelação é demais. Satanás conseguiu enganar os anjos em um ambiente perfeito. Satanás conseguiu enganar os anjos do céu, ali, diante do Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Olha como ele é enganador. Sabe, Jesus, ele nos advertiu que Satanás não é somente um enganador, mas que ele é também o pai da mentira. E de acordo com essa verdade, nós precisamos entender e perceber que o tempo todo ele tenta plantar mentiras em nossa mente, nos enganar o tempo todo, assim como ele fez com Eva, assim como ele fez com 1/3 dos anjos no ambiente celestial. É o tempo todo, e Jesus nos adverte isso na sua palavra. Jesus disse que Satanás era e é o pai da mentira. Nós precisamos estar atentos a isso. Jesus também nos advertiu, olha só, Jesus também nos advertiu que Satanás enganaria nos últimos dias até mesmo os escolhidos. Esse é o poço do engano. Jesus nos adverte na sua palavra que Satanás enganaria, se possível, até mesmo os escolhidos, porque ele é mestre do engano. Sabe, eu fico pensando que Eva
também estava no ambiente perfeito quando foi enganada. Eva estava ali no jardim do Éden, na presença de Deus. Ela ainda não estava influenciada pela carne. Para pensar comigo. Ela ainda não estava influenciada pela sua carne. Ela estava na presença de Deus, adorando a Deus em todo o tempo. E ela foi enganada. Sabe, uma das frases que eu mais tenho ouvido nesse tempo é essa: siga o seu coração. Siga o seu coração. E a Bíblia fala, nós sabemos disso, que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá? E a gente está declarando, e a gente está ensinando as pessoas: siga o seu coração. O que você está sentindo no seu coração? Faça isso. Mas será que nós temos aconselhado de forma correta, de forma verdadeira, daquilo que a palavra nos fala? Eu quero dizer e declarar nessa noite: não siga o seu coração, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Eu vou repetir: não siga o seu coração, porque o seu coração pode te levar para o poço. O seu coração pode te levar para o poço. A Bíblia está repleta de homens de Deus e de pessoas a qual deixaram o seu coração os levarem para o poço. Então não siga esse exemplo, não siga o seu coração, seja guiado pelo Espírito Santo. Pergunte: Espírito Santo, eu estou sendo enganado? Sabe, é muito sutil. Gente, nós entramos no engano de forma muito sutil. Pensa, se 1/3 dos anjos foram influenciados por Satanás, pela mentira, pelo engano, naquele ambiente celestial, se Eva foi influenciada por Satanás, naquele ambiente da presença de Deus, como nós podemos fugir de sermos enganados por Satanás num ambiente como esse? Num ambiente a qual Satanás é o príncipe deste mundo. Nós precisamos então estarmos muito mais atentos. Estarmos com os nossos olhos espirituais abertos para não sermos levados pelo engano e pelas mentiras de Satanás. Sabe o que é pior de tudo? Olha só. Eva foi enganada por Satanás, mas Adão sabia o que estava fazendo. Adão sabia o que estava fazendo. Adão não foi influenciado por Satanás, Adão foi influenciado por Eva. O pior é quando muitos entram nesse poço sem ser enganados, mas sabendo o que estão fazendo. Muitos deixam a caminhada com Jesus, sabendo o que estão fazendo, tendo entendimento disso. Se você está nesse poço, você pode sair dele. A boa notícia é que nós podemos sim sair do poço. Basta apenas um querer, basta apenas um quebrantamento e um se voltar para o Senhor, voltar a olhar aquilo que nós somos nele, aquilo que Ele tem, o sacrifício na cruz do Calvário. Uma decisão pode nos tirar do poço. E voltando para José, José estava em um ambiente totalmente desfavorável. Imagina José lá sozinho, na sua fé. O povo do Egito tinha vários deuses, adoravam vários outros deuses. A fé deles não era a fé no Deus verdadeiro. Sabe, José poderia ter se deixado enganar, tanto por Satanás, porque eu acredito que Satanás
investiu pesado para que o propósito de Deus na vida dele não se cumprisse, para que ele não se mantivesse fiel até o fim. Sabe, mas pensa no ambiente desfavorável que José estava. Mas José, ele decide não cair nesse poço do engano, mas continuar adorando ao Senhor. Continuar sendo fiel a Ele até o fim. Terceiro e último poço que eu vou falar hoje, o poço do medo. Olha só, José, eu fiquei pensando, pode até ter escorregado nesse poço. José pode até ter escorregado nesse poço. Imagina, quando os seus irmãos jogaram ele no poço, ele deve ter sentido medo. Poderia ter ali uma serpente, bichos, não sei. Com certeza, sentimento de medo veio. Com certeza, quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, sentimento de medo veio. Com certeza, quando ele foi vendido para Potifar, sentimento de medo volta. Com certeza, quando ele é caluniado e é enviado para a prisão, o sentimento de medo o acompanhou. Com certeza, quando ele foi se preparar para estar diante de Faraó, o medo deve ter vindo, porque ele estaria diante de Faraó. Eu acredito que ele deve ter escorregado nesse poço, não é possível. Porque às vezes a gente escorrega tanto nesse poço. Mas o fato é que, pela palavra de Deus, pela história, nós vemos que José decidiu não permanecer nesse poço. O medo vem. O medo é uma emoção. É um sentimento natural do ser humano, natural depois da queda, certo? Nós herdamos esse sentimento depois da queda. O fato é que o medo vai vir, mas nós precisamos decidir se ele irá nos dominar ou não. Esse poder de escolha somos nós quem temos. É você quem tem. Todos nós, eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, já estivemos nesse poço. Alguns dias atrás eu estive nesse poço. Eu tive alguns sonhos ruins comigo mesma. E sabe, às vezes a gente cai na armadilha de achar que todo sonho vem de Deus. Esse precisa ser um cuidado. A gente precisa aprender realmente a discernir as coisas. E aqueles sonhos me deixaram um pouco confusas. Eu não sabia, Senhor, é teu, tu está me avisando de alguma coisa, Senhor. Mas não pode, porque algo de Deus não vai trazer peso na nossa vida. Mas eu não percebi isso. É como eu falei, é algo muito sutil. Você nem percebe que está caindo no poço. E aí eu tive alguns sonhos na mesma semana, comigo mesma, sonhos ruins. E aí naquela mesma semana, eu vou sair de casa para vir para a igreja à tarde. E a minha filha menor, ela foi na amiguinha e logo voltou e veio chorando. E disse, mamãe, eu tô com muita saudade de ti. Eu disse, como assim? Tu saiu agora de casa, minha filha? Não me assusta. Mamãe, eu tô com muita saudade de ti. Eu fiquei parada. Lembrei dos sonhos. Falei, Jesus, será que eu vou morrer? E ela começou a chorar e dizer, não vai trabalhar. E eu me deixei levar e envolver por aquilo. E eu disse, será que não é para eu ir trabalhar? E no final da tarde eu iria ali em Bituba. E eu pensei, será que não é para eu ir? Eu vou desmarcar. E aí eu disse para ela, tá bom, filha, olha só, faz assim. E aí ela perguntou, né, vocês vão demorar muito? Porque às vezes a gente vem para a igreja e só chega em casa tarde. E aí eu falei, não, então vamos fazer assim, final da tarde a mamãe vem te buscar para você ir ali em Bituba com a mamãe. Ela falou, tá bom. E a gente combinou assim, ela ficou mais calma. Mas eu já saí de casa orando, né? Senhor, vai na minha frente. Senhor, me guarda. Senhor, me livra. Jesus, eu tenho tanta coisa para fazer ainda nessa terra. Eu tenho tantos propósitos teus. Eu tenho tantos sonhos ainda para fazer. Senhor.
E eu orava: Jesus, isso é de ti, isso não é de ti. Sabe aquela confusão? Aquela coisa sutil que vem para tirar a tua paz e roubar a tua atenção. E quando eu estava voltando de Imbituba aquele dia, o que acontece na BR? O freio do carro falha totalmente. Eu fiquei totalmente sem freio. E eu descobri isso quando eu estava próximo a um carro. E quando eu fui frear, o freio não funcionou. E daí o sonho veio, e aí o choro da Manu veio. E aí eu disse: Jesus, eu vou morrer mesmo. Não pode ir. Agora está confirmado, Jesus. E aí eu comecei a orar ali: Senhor, me guarda, me livra, Senhor, eu não quero morrer, Jesus. E a Manu estava no carro comigo. Eu falei: filha, agora não fala comigo, que agora a mamãe vai orar. E eu não queria falar para ela do que estava acontecendo, mas ela queria conversar. Sabe, e aí eu lembrei de um Chevette que a gente tinha. O pastor sempre fala nesse Chevette aqui. Esse Chevette sempre falhava o freio, sempre não funcionava. Tinha vezes que não funcionava, aí a gente começava a bombar o freio para chegar no lugar certo e frear. Eu lembrei dele, eu assim: Chevette, teve um propósito, você teve um propósito na nossa vida. E aí eu comecei a fazer ali também no carro, mas orando. E depois de alguns dias eu fui entender que aquele era um poço que eu tinha caído. Aqueles sonhos não vieram de Deus. Aquele choro da Manu veio de outra coisa, mas não foi de Deus. Sabe, às vezes é de uma forma tão sutil que a gente cai num poço. A gente não percebe. Eu quero que você sonde teu coração agora. Sabe, Salmos 56:3. O salmista diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Isso demonstra que o salmista também sentia medo. Grandes homens de Deus também sentiram medo. Ufa, eu sou normal. Se grandes homens de Deus sentiram medo, quanto mais eu vou sentir. Mas o que o salmista diz? Quando eu estiver com medo, confiarei em ti. As circunstâncias da vida, queridos, às vezes são assustadoras. E é normal a gente ficar com medo. Mas nós temos duas reações. Nós podemos ter duas reações perante o medo. A primeira, deixar que o medo nos domine. E isso era o que estava acontecendo comigo. Quando o medo nos domina, nós caímos num poço e nós só temos pensamentos ruins. Nós passamos a ter somente pensamentos negativos. E a segunda reação, entregar a Deus o medo. Foi isso que o salmista fez. Mas quando eu estiver com medo, eu confiarei em ti. E nós precisamos decidir, agir, reagir de acordo com essa segunda opção. Entregar todo o medo ao Senhor. Amém? Quando você estiver com medo, quando você sentir medo, comece a lembrar das palavras de Deus, das verdades de Deus. Porque o inimigo, ele se aproveita disso para nos trazer ainda mais medo. Olha o cenário, olha o ambiente em que nós estamos vivendo hoje. É um cenário do quê? De medo, é um cenário assustador. Mas nós precisamos confiar no Senhor. A Mônica falou aqui, porque os nossos olhos não estão fixos naquilo que é terreno. Os nossos olhos estão fixos naquilo que é eterno. É na eternidade. A nossa vida precisa estar preparada diante de Deus. Nós precisamos estar prontos. Nós avançaremos sim, sem medo, porque o Senhor nos guarda. Sabe, quando eu comecei a orar: Senhor, me guarda, Senhor, cuida de mim. Ele já faz isso. Nós não precisamos pedir para Ele fazer isso. E aí eu me dei conta. A Bíblia fala que eu sou a menina dos olhos dEle.
A Bíblia fala que os anjos estão acampados ao redor daqueles que o temem e os livra. Então os anjos do Senhor estão ao meu redor e eles me livram. Em todo o tempo foram eles que me livraram quando o freio do carro falhou. Sabe, nós só precisamos declarar as verdades. Quando o medo vier, trazermos à memória aquilo que nos traz esperança. E o que nos traz esperança é a palavra de Deus, as verdades da palavra. Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Amém? Quantos creem nisso? Fique de pé nessa hora, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Eu creio que o Espírito Santo irá ministrar no teu espírito, na tua mente. Sabe, Deus ele fala conosco na nossa mente, na nossa razão. E eu creio que o Espírito Santo, ele está aqui e irá falar com você, que está aqui, com você que também nos acompanha de forma online. Comece a falar com o Espírito Santo nesse momento. E pergunte a Ele: Espírito Santo, eu estou em algum poço nesse momento da minha vida. Toda área da sua vida em que você não vê esperança, é porque você está em um poço. Talvez esse tempo fez com que você se distanciasse dos propósitos de Deus. Talvez esse tempo fez com que você caísse no engano. Tantas pessoas sendo direcionadas pelo coração, pela carne nesse tempo. Voltando para o Egito, voltando a pecar novamente, a desagradar ao Senhor. Sabe, sonde o teu coração nesse momento, pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou no poço do engano. Me mostra, porque eu quero decidir sair desse poço. Espírito Santo, eu estou no poço da perda de identidade. Talvez você não saiba mais quem você é no Senhor. E é por isso que o seu desejo é não fazer mais as coisas de Deus, é não cumprir mais o chamado de Deus na tua vida, porque você está nesse poço. São tantos poços: poço da rejeição, poço da amargura, da falta de perdão, da raiva, da ira. São tantos poços, e até mesmo os que eu não mencionei aqui, o Espírito Santo, ele pode falar com você e te mostrar que você está hoje nesse poço. Vamos juntos orar e nos arrepender por não termos percebido, por não estarmos atentos, por termos nos distraído, e clamarmos ao Senhor por socorro, para que Ele nos ajude a sairmos desse poço. Senhor, Pai, nós nos rendemos a Ti. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado, contrito, arrependido. Senhor, nós nos arrependemos, Pai, porque algumas vezes nós caímos em poços, Deus. Algumas vezes, Senhor, nós não percebemos as artimanhas de Satanás, os planos de Satanás para nos tirar do foco. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós nos distraímos com os negócios dessa vida, com as coisas dessa vida.
Quantas vezes, Deus, nós nos focamos nas coisas dessa vida, naquilo que é passageiro, Senhor. Pai, mas hoje nós pedimos perdão. Nós nos voltamos para Ti, Senhor. E nós declaramos que nós queremos caminhar debaixo da Tua verdade, das Tuas verdades, Deus. Nós queremos ser fiéis ao Senhor até o fim. Nós não queremos, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que avançam, Senhor, para a eternidade. Nós somos daqueles, ó Deus, que não fixam o olhar nessa terra, nas coisas dessa terra. Nós somos daqueles que fixamos os nossos olhos em Ti. Pai, tem misericórdia de nós, porque a nossa mente, o nosso coração quer nos levar para o poço, Deus. Tem misericórdia, porque assim como Paulo fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, a minha carne, o meu coração. Mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Senhor, ter misericórdia de nós, Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo, que nós sejamos conduzidos por Ti. Dá-nos discernimento, Espírito Santo. Que sejamos homens e mulheres sensíveis à Tua voz, Espírito Santo. Sensíveis aos Teus comandos, às Tuas verdades. Que venhamos bloquear a nossa mente contra toda mentira de Satanás, em nome de Jesus. Nós levantamos, Senhor, nós nos levantamos nesse tempo, Pai, e declararemos que nós não teremos medo, que nós não seremos dominados pelo medo. Não, Senhor. Nós continuaremos fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance, claro, fazendo a nossa parte, Senhor, naquilo que nós podemos fazer. Mas nós avançaremos, Senhor, firmados nas Tuas verdades da palavra, nas verdades da Tua palavra, que nos diz que o Senhor está conosco, estaria conosco até a consumação dos séculos, que nós somos menina dos Teus olhos, que os Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Senhor, é nisso que nós cremos, e é sobre essa palavra que nós avançaremos, em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos agora pela vida daquelas pessoas que estão nesse poço do medo. Pai, quantas pessoas nesse tempo estão nesse poço, Deus. Pai, que elas possam ouvir essa palavra de esperança, de que Tu és a salvação, de que Tu és a cura, de que Tu és a esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, envolve a mente, o coração dessas pessoas, essas pessoas que estão em casa. Senhor, envolve a mente e o coração, e que a confiança delas possa estar no Senhor, que elas possam começar a declarar que a nossa esperança é o Senhor, que o Senhor está conosco, que nós nos escondemos à sombra das Tuas asas, Senhor. Tu és o nosso abrigo, Tu és o nosso socorro.